boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de setembro de 2020. Nós vamos finalmente dar início à gravação da aula mais importante já dada até hoje em A Psicanálise da Alma. Tá certo? Nós vamos falar de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. A primeira linha, as primeiras explicações bíblicas, do ponto metafísico da compreensão da onipresença, através dos ensinamentos da ciência cristã, que são a base de tudo que Joel Goldsmith desenvolveu. É a mesma coisa, ok? Toda a base de Joel foi de anos e anos e anos de estudo, tratamento, consciência, treinamento, meditações, né? A meditação foi num determinado período bem mais para frente. Antes ele atuou como ciência cristã e com uma graça que já estava sobre ele, curando pessoas, coisa que aconteceu ali pelos 38 anos de idade da vida dele, quando ele ficou 2 vezes doente. Teve 2 curas de praticantes de ciência cristã e junto com uma busca pregressa, né? 13 anos de estudo mais aquela graça, ele se tornou um metafísico, um curador. Para quem não sabe o que é um metafísico, um curador, é a pessoa que transforma a realidade humana dual na realidade da harmonia, da graça, da onipresença. É uma pessoa que ela anda no espírito. Até outro dia me veio uma frase assim que daria até título de alguma coisa, né? Homens que andam no espírito. Mas aí a gente falando homens, a gente já deixa claro aqui que a gente não está sendo machista, nem simplista, porque quando a gente fala na história da humanidade, o homem está se referindo ao homem e à mulher. Será que é porque na Bíblia fala que o homem veio primeiro e a mulher veio depois? Será que isso então não tem a ver com o princípio criativo do feminino e masculino e não com a existência do sexo masculino e feminino, mas sim de uma polaridade energética? Mas a gente salta do assunto polaridade energética para a estratosfera do planeta Terra, né? Na onde está voando essa cápsula da SpaceX lançada pela Psicanálise da Alma, né? Que é o programa na Rádio Mundial, né? Essa aula é um complemento do que vem sendo dito e explicado na Rádio Mundial, porque ali não deu para entrar de sola no assunto. Quando me veio a intuição, eu até achei que dava, mas depois, quando eu fui sentindo ali o público, eu sinto o público, ok? Quando eu fui sentindo, não a audiência nossa do YouTube, que já está acostumado com esse assunto, o pessoal que está acostumado com o canal da Rosilda Rocha, que é o canal O Caminho Infinito em Português no YouTube, que eu já disse e repito, é mais importante que todas as aulas de Psicanálise da Alma. É mais importante que todo o conteúdo do meu canal. É assim, 10, 20, 100 vezes mais importante que a Psicanálise da Alma é o canal de Rosilda Rocha no YouTube, O Caminho Infinito em Português. Eu falo isso com extrema alegria no coração, porque eu tenho certeza que todo mundo que escuta aquilo ali sente o mesmo que eu. A Samira, os meus alunos, os meus pacientes, as pessoas que chegam no Joel, o pessoal da mecânica quântica que começa a sair do pensamento mágico para entender onipresença e comunhão interna através dos ensinamentos metafísicos de Joel Solomon Goldsmith, Joel S. Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos. Gente, é de botar Raimundo Flamel no chinelo, passando tinta no rodapé da parede. Agora, eu posso falar isso com categoria, porque eu estudei esse assunto de mestres ascensionados, né, de xamãs, de cabalistas. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que um cabalista de alto grau, ele chega na compreensão disso. O xamã de alto grau, ele chega na compreensão disso. Ok? Os ascensionados chegaram na compreensão disso. Então, quando o ascensionado ascensiona e vaza, eles não podem fazer mais nada por nós. Santos e avatares, santos, também ascensionaram. E por que não acontece tantos milagres quanto o volume de rezas e orações? Não é? O Joel tem uma palestra do Joel no canal da Rosilda, que agora eu não tenho só 25 minutos, né? Agora eu tenho quanto tempo eu quiser para falar aqui. Que delícia! No canal da Rosilda Rocha tem uma palestra lá que eu não me lembro o nome, onde o Joel explica os milagres em Fátima.
Por que foram apenas algumas unidades, que parece que nem são muitos, durante toda a história? Sendo que o número de fiéis é absurdamente grande que visita aquele local. O número de milagres diante do número de fiéis é ínfimo. Ah não, mas é porque foram aqueles que tiveram fé. Não, não é não. Foi feita uma pesquisa. Foram pessoas que quando chegaram em Fátima, oraram por outro. Deixamos de orar por nossos problemas e passamos a orar por outros, deixando que os nossos entraves e as nossas crenças errôneas sejam dissolvidos pelas verdades que abraçamos em prol do mundo. Agora, quem é que abraça essa verdade em prol do mundo, Sandro? Todo mundo que entende o mínimo, ó, sabe esse entendimento que a gente chega na igreja, tem um pouco aquele conforto e a gente vai, né, como diz o meu pai, a gente vai em frente, que se dane, vamos para as cabeças, vamos em frente que eu tenho fé, alguma coisa vai acontecer. Isso está certo, isso está corretíssimo das igrejas, corretíssimo, e ainda bem que existe isso, senão a gente nem vivo não estava aqui nesse planeta. Mas vamos dar um olhar metafísico, amplo, geral, não sobre a questão religiosa. Eu vou tirar isso de lado e vou fazer uma análise psicanalítica. Eu acho que não é um termo que encaixa muito bem, mas uma análise filosófica da Bíblia, né? A gente tem aqui um exemplar que já foi mostrado lá na Mundial, a gente entrou isso aqui lá no primeiro dia, uma Bíblia King James, que me foi presenteada como confirmação de que o assunto que teria que ser tratado com o início do programa na Rádio Mundial seria Rádio Vibe Mundial, né? Um abraço pro Toninho da Mundial, para todo o pessoal ali da recepção, da produção. Muito obrigado por eu estar fazendo parte desse time, ter sido tão bem recebido nessa casa. E um abraço a todos aqueles que têm um programa ali também e todos da audiência de todos os programas, ok? Um abraço para todos. Com esse abraço eu quero falar uma coisa: não esquentem com inscrever no canal, não esquenta com o sininho, ativa o sininho que tem na tua cabeça. Eu não estou preocupado com isso, gente. Esse assunto faz assim, ó, ele pulula. Um entende, o outro entende, aí ele entende, fica no silêncio no secreto, ele começa a entender como orar e vigiar, né? Ele começa a saber que Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Como assim? O lugar onde eu estou é solo sagrado? Isso é comunhão interna. Ah, tá. Então isso é iluminação, que eu estou tomando consciência da presença. Puxa vida. Então isso é verdade que liberta. Nossa, então eu solto o karma. Caramba. Fim dos tempos. Não? Nós começamos Gênesis e já demos um pitaco lá no Apocalipse. O que é fim dos tempos? É entender que o tempo não existe. Nunca existiu o tempo. Se Deus é atemporal, infinito, eterno, sempre existirá, o tempo é uma medida humana criada para o ser humano ter suas relações, seus negócios, suas ações, sua organização. Aí a organização virou robotização, porque a gente não precisa ter o emocional calçado na pressa e na ansiedade para fazer o que quer que seja, mas deve fazer com eficiência. Aí vocês vão dizer assim: Sandro Lambert, mas do que você está me falando? Tem que se dane o nome, Sandro Lambert. Eu não estou para falar aqui, meu nome é fulano de tal e eu estou aqui para ensinar isso para vocês. Não. É uma pesquisa, uma verdade, uma catarse, um processo individual de entendimento dessas verdades, um pouco parecido com o do Joel e de muitos outros. Todo mundo tem uma história parecida com essa. O Amit, o Deepak Chopra, o Eckhart Tolle, né? o Prem Baba, quem mais? Né? O Osho tem um lado meio assim. Eu costumo dizer que Osho é um pouco, ele passou o que ele pôde ver até a altura que ele alcançou. Ele foi um libertário, ok? Mas ele não atingiu as alturas do espírito, da compreensão do poder espiritual. Porque o poder, agora a casa cai, né? Como diz o meu colega Natan, um dos pacientes e alunos de classe privativa, é paciente e aluno, porque nem todo aluno de classe privativa é paciente, ok? O Natan diz, né? Eles fizeram um meme, né? Com uma casa caindo, assim, um bonequinho, né? Que é a frase da psicanálise da alma. E aí a casa cai, né? Deixa eu explicar um assunto desse, porque disso ninguém fala, isso ninguém explica, né? O tempo, o ser humano, com as suas emoções de ansiedade, dúvida, tristeza e medo, ele colapsa a função de onda, ele cria isso. Como que não? Martelou prego o dedo no martelo. Martelou por quê? Porque não estava prestando atenção. Criou ou não criou o negócio? Vamos pegar um exemplo simples, né? Todo mundo tem falado muito nas mídias, muito mesmo.
E graças a Deus, que é para pensar positivo, que é para a gente ter autoconhecimento, e etc, etc, etc. Parabéns para todo mundo, ó, porque é isso mesmo, né? E eu tô aqui para fazer a minha parte, porque isso é válido no bem humano contra o mal. O que é o mal? O mal não é a total desgraça e o fim do mundo e tal. O mal é uma falta, é uma carência, um problema de relacionamento, tá? O mal é o desemprego, é uma doença que aparece, é um luto de relacionamento, né? Uma das maiores feridas que existe é o luto de relacionamento. Eu estou dando aqui como eu digo, né, considerações gerais de início de aula de psicanálise da alma, para a gente entrar no tema Gênesis. Mas aqui eu estou com tempo, estou olhando ali, ó, 10 minutos. 10 minutos. Então a gente entende o invisível e o manifesto, dá uma pensada a respeito de Deus, onipresença, vai caindo ficha atrás de ficha, vai escutando o áudio do canal da Rosilda Rocha, O Caminho Infinito em português no YouTube. Soltar rojão aqui, né? Vou pôr um barulho de rojão agora, ó. Né? Canal do Regis Brother no YouTube é Regis Brother com G, tudo junto, com 2 Gs e tudo junto, né? Outro rojão. E todos aqueles que estão estudando Joel Goldsmith, entendendo essas verdades, colocando pingo nos is das suas dúvidas religiosas. Gente, o conflito que surgiu da catarse, vamos despertar, vamos aliviar, né? Menos desse bom senso que tomou conta da minha vida, que foi me guiar de 8 anos para cá, por esses princípios, mudou completamente a forma que eu enxergava o mundo. Problemas que eu tinha com a família, problemas que eu tinha de relacionamento afetivo, problema de crenças que eu tinha com relação a dinheiro e a prosperidade, problema de conflitos que eu tinha, uma revolta que eu tinha contra o sistema, que eu achava que a corrupção tinha que acabar, eu era um guerreiro, eu era quase um político. Eu não entrei para a política porque não é minha praia, ok? Não é minha praia. Minha praia é o homem, é o humano, é o emocional. Eu sou da área de humanas. E eu descobri isso no curso de psicanálise, quando eu me apaixonei pela matéria de psicologia, aos 28 anos de idade, quando eu me formei, né, na faculdade Tereza Martana, Freguesia do Ó. Obrigado a essa escola que nem existe mais, nem sei o que virou. Né? Mas, vamos lá. Falar desse assunto, gente, é tornar claro um pouquinho assim, ó. Quanto menos falar de ego, superego, self, o trabalho com a sombra, mais fácil é de entender a prática da presença de Deus, porque aí cai a casa, né? Tem uma frase da Bíblia que diz assim, ó, antes que houvesse a colheita, a semente já havia sido lançada. Tem uma charada aí, tem charada. A Gênesis está cheio de charada aqui. Vamos enxergar a charada da situação, matar a charada? É que nem assim, é um caça-palavras nas entrelinhas, um caça-palavras metafísico. Mas do que ele está falando? De invisível e manifesta. É a mesma tecla o tempo todo, né? Deus como onipresença, onipotência, o reino está dentro de vós, a vós foi dado todo o poder. Mas aí a gente tem o cuidado de grifar, colocar umas aspas coloridinhas, bonitinhas e dizer, olha, esse negócio de a vós foi dado todo o poder é o seguinte, você tem um poder criador, tu é a imagem e semelhança do Criador, né? Então você deve refletir no teu espelho a perfeição da imagem e semelhança do Criador. Só que se a gente não sabe reconhecer a perfeição da semelhança e imagem do Criador no próximo, nas coisas, e no que a gente acha que é mundo material, não tem conexão, não tem comunhão interna com essa consciência da presença. Aí o que acontece? O indivíduo tem visão material da vida, visão material da vida. Ele enxerga problemas, ele enxerga dualidade, ele enxerga o bem e o mal. Ele reza para um Deus que está em algum lugar. Enquanto Jesus disse, entre em teu quarto e ora em silêncio. Teu pai que vê no secreto te recompensará liberalmente. Não oreis por vãs repetições. Aí lá quando ele meteu o porrete nos templos, ele falou assim, ó, não adorarão mais a Deus em templos nem em sinagogas. Vocês amarão a Deus em espírito e verdade. Verdade é que Deus é onipresente, atemporal, sempre existiu, é eterno. Se ele é eterno, ele não teve começo. Então, se dane o Big Bang. Teve um Big Bang no universo. O resto os cientistas não sabem. Ponto final. Ok?
Porque não dá para dizer que o campo unificado tem 14 bilhões de anos. Ah, tinha um ponto de luz. Ah, então quer dizer que o campo unificado... Agora já entramos para um tecnicismo de ciência que a maioria da audiência não vai entender nesse momento, mas não importa. Então o campo unificado estava condensado numa minúscula partícula. Existia um nada que era um vácuo absoluto. Pô, então, o que era esse vácuo absoluto? O infinito, eterno, vazio. O campo unificado é esse infinito, eterno, vazio, porque ele é espírito invisível aos olhos humanos. Os seres humanos, antes da ciência ter chegado ao campo unificado, ao vácuo quântico, não tinham ido além de algumas micropartículas, né? Porque quando a gente abre a boca para falar de supercorda, ou de buraco de minhoca, ou de bóson de Higgs, tem que saber o que está falando, né? Porque o que interessa não é o bóson de Higgs, é o que tem por trás dele. A matéria-prima do universo não é o bóson de Higgs, gente. É o campo unificado, o vácuo quântico, uma energia atemporal, onipresente, certo? Está até no espaço vazio do espaço sideral, onde trafegam as partículas de luz, que são muito maiores que um bóson de Higgs, as partículas de luz. Então, a matéria-prima do universo é o Espírito invisível de Deus. E ele não é um vácuo absoluto, um nada. Ah, então ele é vazio, ele é invisível e não é nada. Esse é o Espírito de Deus? Não. Ele é pleno de uma energia que não há partícula. A mecânica quântica não fala de dualidade, onda-partícula, tem as partículas, mas tem a onda. Quem que é a onda? É a supercorda? É o bóson de Higgs, o buraco de minhoca? Não! A onda está por trás e permeia tudo. Todas as coisas, as pessoas, o infinito, o espaço vazio. Ela é plena, plena. Um paciente meu, um abraço para o Paulinho da Parada Inglesa, São Paulo, né? Zona Norte. Paulinho, na terapia essa semana, levantou uma questão que está na aula de classe privativa no número 15. A aula parece que parte 2 ou parte 3. Ele falou: Sandro, espetacular aquele exemplo que você deu na aula. E exemplo que já tem muitas vezes dentro do atendimento terapêutico, hein? Da onipresença, para a gente entender o que é essa onipresença. O exemplo dado, ele comentou isso na sessão individual da psicanálise da alma que ele participa. Lembrando que eu não estou aqui para vender sessão. Eu não estou aqui para vender atendimento. Eu não estou aqui para vender classe privativa online do YouTube. Eu não estou aqui para vender classe privativa online, que é um material pago da psicanálise da alma no site www.psicanalisedaalma.com. Não. Muito se engana quem vier pensar isso. Eu estou aqui para servir o banquete do material gratuito do Regis Brother, do canal do Caminho Infinito Português, dos livros traduzidos pelo Giancarlo, né, um tradutor independente que corajosamente traduziu livros, dos áudios que a Samira tem feito no canal dela no YouTube também, certo? Samira Maria Pereira, ela tem um canal no YouTube, canal Praticando a Presença, tem lá, ela começou a fazer uma produção independente também com a voz suave dela, de áudios, de lições do Joel. Vamos lá, para me falar certinho aqui qual é o canal dela do YouTube, porque da Rosilda Rocha a gente já conhece faz um tempo, do Regis Brother a gente já conhece faz um tempo, o Giancarlo entrou de sola aí, vem ajudando, assim, cada um, a gente nem tem contato, nem fala um com o outro, cada um sabe muito bem o que o outro está fazendo. O contato que eu tive foi com Samira, que começou o trabalho em a psicanálise da alma e agora está de forma independente, né? O canal da Samira no YouTube é Praticando a Presença Joel Goldsmith. Por enquanto tem 81 vídeos e 754 inscritos. Parabéns, Samira, porque eu lembro de quando eu tinha 10, 20 ou 30 e quando chegou a 100, quando chegou os primeiros 500 e aquilo não era nada, eu não estava nem aí para as visualizações. Eu fui pondo aula do curso Terapia o Caminho Infinito no ar e fui pondo aula no ar uma atrás da outra, não estava nem aí. Eu fui criando o trabalho, eu usei zero de publicidade,
tá? Se eu disser que eu gastei 50 ou 60 reais de Facebook tentando fazer alguma publicidade, foi muito. Logo eu vi que não era por ali e que eu não ia precisar disso, ok? Tanto que nós chegamos aqui na Mundial sem isso, na Rádio Mundial, beleza? Espero que eu esteja usando o nome da Rádio Mundial de forma adequada, polida e ética, porque, gente, o que eu fui ali com um objetivo. Meu objetivo não é só o Brasil, é todos os brasileiros que estão no exterior, que forem receptivos à verdade, buscadores da verdade. Você sabe o que é um receptivo à verdade, um buscador da verdade? Olha só que introdução, que consideração geral de peso que eu estou dando antes de entrar em Gênesis. Porque eu não estou nem aí se essa aula aqui vai ter 3 horas e meia. Eu gravo ela em 3 etapas, não preciso nem me cansar, né? Um dos nossos objetivos, o que é um receptivo? Antes de falar desse objetivo, vamos falar o que é um receptivo? Um receptivo é verdade, é aquele que passou por algumas religiões, é aquele que passou por algum esoterismo e misticismo, é aquele que teve uma grande decepção no amor ou uma grande falência nos negócios, ou então ele não teve uma grande decepção no amor ou nos negócios, mas ele tem uma vida frustrante em algum tipo de negócio ou trabalho. Ele tem algum tipo de vida frustrante dentro de um relacionamento. A vida dele não é boa. Ele não sabe por quê. A libido nele não está canalizada de forma adequada. E quando eu falo canalizar libido de forma adequada, eu não vou fazer um curso para ensinar como aplicar uma técnica ou praticar isso. A prática da presença engloba tudo isso, gente. Passa a régua, ó. Passa a régua. O que é um receptivo à verdade? É o buscador da verdade que tentou entender verdades, que tentou religião, budismo, o cristianismo, as igrejas, foi católico, foi na Umbanda, ele foi tudo quanto é campo, né? Porque vai nesse lugar, não é aqui, lá eles não criticam não. Quem tem experiência espiritual nesses lugares, no kardecismo, no Umbanda, no candomblé, no católico, no evangélico, no espírita, ele não critica, ele fala, ele está seguindo o caminho dele, ele vai se encontrar. Né? Então, o buscador da verdade é a pessoa que sofreu na vida e através da fé ela tem tentado entender algo. Então ela escuta um palestrante, ela escuta um professor, ela escuta um terapeuta, ela escuta um coaching, ela escuta de tudo que ela puder. Ela é uma esponja, ela quer absorver algo. Ela é um receptivo à verdade. Por que ela é receptiva? Ela é uma esponjinha. Só que o receptivo à verdade não sabe que a verdade não vai vir de fora. Ela vai vir de dentro, revelada de dentro, de um ensinamento que já estava na consciência dele e de intuições que ele tinha a respeito de ideias religiosas. O Caminho Infinito de Joel Goldsmith começa a colocar o pingo nos is das nossas ideias, intuições, percepções e imagens mentais sobre religiosidade. Não vai estragar nada, não vai jogar a religiosidade no lixo, de forma alguma. Vai tornar isso num nível mais alto, mais belo e mais duradouro. O ser humano começa a entender que a prática da onipresença de Deus, Deus é onipresente, nós somos a unidade, o ego. Já que eu vou falar desse assunto do ego, tá? O indivíduo começa a resolver os conflitos dele com um Deus interno. Ele aprende a descansar ali alguns minutos e aquilo é a única coisa que ele tem. Não terás outro Deus ou outro poder. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lança o teu pão às águas. Agora a psicanálise da alma tem uma coisinha a dizer. Esse amor aí do ama teu próximo como a ti mesmo não é o maior humano que for. Amor não é o maior amor humano que for. Sinto muito. É uma delícia amar humanamente. Eu amo muitas pessoas. Apaixonadamente.
várias pessoas, eu gosto de muita gente ao meu redor, ok? E é um sentimento de respeito, de carinho, de reconhecimento de que agora eu sei quem tu és. E aqueles que se aproximam para estudar esse assunto são reconhecidos desta forma. Então o que eu sou? Nada. Nós somos servidores. Os reis da terra são servidos, os reis do espírito são servidores. E depois outra, eu não sou metafísico assim tão alto, eu sou um simples professor de metafísica da ciência cristã, ok? Mas eu sei o poder que isso tem, porque o poder que isso tem é nenhum. Deus é poder nenhum. No poder, o poder de Deus, a onipotência, é que Deus não se opõe a nada, que Ele é a energia base prima de toda a matéria, energia amorosa que a manifesta. Ele não se opõe a nada, Ele deixa tudo existir no universo infinito sem fim. Esse é o Deus do amor, esse é o Deus que Jesus falava, que era a justiça acima dos escribas e fariseus. O que é a justiça acima dos escribas e fariseus? É a justiça acima do bem e do mal. Mas acima do bem e do mal, só Deus. Você é louco? Exatamente isso. Acima do bem e do mal, só Deus. Então, praticando a presença de Deus, a gente entra pela senda do caminho do meio, a gente abandona a necessidade de qualquer coisa que não seja a consciência da presença. É uma ferramenta. O Joel explicava: pensamento não tem poder, mas a psicanálise da alma colocou vírgula, mas a mente deve ser extremamente usada, preenchida com a verdade. Tem uma aula no canal da Rosilda Rocha que chama A Mente Preenchida pela Verdade, ok? Dê uma olhadinha lá, dê uma checadinha lá. Tem uma outra lá muito boa: não tema nenhum poder temporal, ok? Tomem nota, depois isso aqui vai estar no ar, vocês voltam um pouquinho ali, escutem de novo. Uma outra muito boa é assim, ó: o discernimento do Cristo desfaz o anticristo. Nossa, que cacetada! Isso sem falar no capítulo do Trovejar do Silêncio do Joel Goldsmith, né? No capítulo do Karma. Quer ver, ó? Tem um capítulo aqui, quem te disse. Olha só, eu abri o capítulo quem te disse do nada aqui, ó. Não tem nada marcado aqui não, gente. Nem dobradinha folha, nada não. Olha aqui, ó. Olha o que apareceu aqui, ó. Ó, uma anotação minha. Quem te disse? Capítulo 4. Olha aqui, anotação minha aqui, ó. Gênesis. Faz tempo que eu estou entendendo Gênesis quando eu cheguei no Joel, viu? E o ano passado eu tive um entendimento quando eu li na Bíblia. E depois eu tive outro entendimento quando eu li esse livro aqui da ciência cristã. Esse aqui é de peso, hein? Eu estudei 40 páginas dele até hoje, porque eu falo, o volume do que me cerca, de estudo, leitura, áudio, meditação, atendimento e esse trabalho, o gerenciamento disso, eu tenho dado uma locomotiva nisso ali com a velocidade de cruzeiro. Mas vai chegar um momento em que eu vou poder ler mais um pouco. Eu tenho alguns livros para escrever. Eu tenho um livro para lançar que chama Passos para a Liberdade, que vai ser lançado PDF gratuito no site da Psicanálise da Alma em breve, né? Em breve, vou fazer uma revisão desse livro para lançar ele. Então aqui também nas primeiras 40 páginas caiu muita ficha de Gênesis. Eu tenho 4 livros sobre a minha mesa, ok? Esse aqui é Catalisadores da Alma, do Sr. Braulio Landoni, metafísico e cientista cristão, ok? E aqui a King James, né? São uns livrinhos, nada demais, né? Que está aqui na minha mesa, porque a base é o conhecimento de onipresença, onipotência, onisciência e onibenevolência. Gente, para quem entra para a senda do caminho do meio e começa a entender os ensinamentos do Joel, sinto muito, mas eu tenho muita aula no canal, muito conteúdo, explicando ego, superego, self e trabalho com as sombras. E é um conteúdo muito simples, já que nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Mas o que a psicanálise da alma traz como um ponto de vista de explicação, salto do Jung, da psicologia analítica ou da psicanálise junguiana, para um mergulho profundo no processo de individuação, sem se preocupar com o que é sombra, ego, superego. Não. Eu vou explicar, daqui a pouco eu vou dar um pitaquinho legal disso, e aí vocês vão ver por que não precisa tanta preocupação com isso. E por que eu posso saltar dali? A gente entende um pouco da mecânica quântica, entende um pouco da parte emocional, porque o que é a alma humana? A alma humana é a emoção humana, eu penso, logo existo.
Então é psicanálise da alma. A emoção humana cria a realidade. Porque se Deus existe, é onipresente, todo poder, se o ser humano não estiver na árvore da vida, ele está ao sabor do vento, ao sabor da sorte e do azar, que é a crença no bem e no mal, ok? Não tem ação divina nele, porque ele não sabe que em ti eu penso, me movo, existo. Teu espírito está mais perto que o ar que eu respiro, e eu sou teu filho. Isso é prático. Gente, isso é psicanálise da alma, ou material de Joel, ciência e saúde, ciência cristã. É ensinamento puro do Jesus Cristo. É o que ele passou para os apóstolos em meses. Eles não chegaram à altura de Jesus, dessa percepção da presença. Mas eles realizaram muita coisa. Tanto que continuou por mais 300 anos, até darem um jeitinho nessa turma e subirem com esse ensinamento. Né? Os ensinamentos de Jesus, depois dos de Buda, de Lao Tse e de outros, é o que durou mais tempo vigente ali, vigorando, 300 anos. O resto caiu antes. De Buda subiu com um pouco mais de 50 anos, embora exista até hoje. Na época dele, ele iluminou discípulos. Agora, quem era Buda para iluminar discípulos? O mesmo que Jesus era para dar um pouco de luz para os apóstolos. Porque a luz que ele deu, ele revelou internamente neles. O reino está dentro de vós. Compreendam o que eu digo, percebam a presença de Deus, e vós se tornarão filhos de Deus. Esse é o renascimento pelo Espírito, é o descanso. Nesta presença, nessa onipresença, nesse Espírito de Deus onipresente, que está em tudo e em todos, e como poder observá-lo e reconhecê-lo nas coisas e pessoas, descobrindo que não existe um universo material, só existe um universo espiritual. E aqui é uma dessas dimensões. Os átomos são a prova que tudo é feito de uma energia muito refinada e que por trás dela tem uma energia base, que não tem partícula, não é o bóson de Higgs, é por trás dele. Este é o invisível, onipresente e energia pura. A mecânica quântica já chegou por trás do bóson de Higgs e falou, gente, tem um negócio aqui que chama campo unificado ou vácuo quântico. Pesquisa no Google, caramba. Pesquisa no Google. Aí você quer saber a diferença entre bóson de Higgs e campo unificado? Pesquisa no Google. Você quer saber a diferença entre isso e fótons? Pesquisa no Google. Átomo, próton, núcleo, elétron. Caramba, mas você é AEIOU, mete essa cartilha na gaveta o quanto antes aí e solta esse negócio. Tudo sempre foi formado de átomo, não é agora que vai mudar, certo? Metafísico é um nome, uma ciência que surgiu, que estuda as partículas subatômicas. O Demócrito lá atrás, muito antes de Einstein, já falava da existência do átomo, filósofo da antiguidade. Se a gente pegar a Lúcia Helena Galvão, né, a palestra dela, O Poder do Silêncio, Helena Blavatsky, O Poder da Vontade, cada um nome desse é uma palestra, tá? Como superar os limites internos, e etc e tal. Pô, caramba, a filosofia que ela está trazendo e analisando é metafísica, certo? É uma pré-concepção filosófica de uma compreensão metafísica de Deus, através da ação humana, quando ele age com coragem, determinação, sem medo, coragem, determinação, fé, confiança, sabedoria e conhecimento. Ele cria, ele faz, ele vai. Ah, mas como assim? E os grandes empresários? E os pequenos empresários que têm grande sucesso? E as pessoas de todas as profissões que têm sucesso? E as pessoas que não têm tanto sucesso, mas têm uma realização emocional tremenda, porque ela tem um contato, uma comunhão com Deus, que nada para ela é problema. Isso não existe? É lógico que existe, em todas as igrejas. Nós não estamos trazendo nada de novo. Agora a casa cai, né? A psicanálise da alma não está trazendo nada de novo. É um comentário, é um ponto de vista, é uma análise de um assunto que todo mundo conhece, a onipresença de Deus. Vamos falar disso de forma científica, mas muito além da análise científica, saltando para o ponto de vista do amor divino, da compreensão dessa onipresença. O que isso poderia influenciar na nossa vida se nós compreendêssemos isso como renascer pelo Espírito, pela prática desses princípios espirituais? Não vos oponhais ao mal, não temos o maligno, ok? Ao que te pedires a capa, entrega também a túnica, porque não vai te faltar, é fluição divina, flui de você. Então, psicanálise da alma é isso, prática da presença de Deus através do lindo material de Joel Goldsmith, essa obra-prima da natureza. Né? Não fala que existe a 8ª maravilha do mundo? Joel é a 9ª. Vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, antes de entrar em Gênesis, sobre sombra. Depois nós vamos falar sobre ego.
Aí nós vamos falar sobre superego, e aí nós vamos falar sobre self. Numa linha de raciocínio lógica, reta e rasante, né? Saindo no final, né, com puxa o manche e sobe 180 a 500 km por hora, 800, 1200, quebrando a barreira do som, que nem o lançamento da SpaceX. Vamos traçar essa linha de raciocínio agora? Coisa que o pessoal da audiência do canal Psicanálise da Alma já está acostumado, hein? Pacientes da terapia nem se fala. Eu atendo gente para liberar logo, gente. É 2, 3 meses de atendimento, tchau. Tem gente que fica 6 meses. Tem um outro que está aqui há 1 ano, está estudando, né? Tem um paciente que está estudando o Trovejar do Silêncio. Eu li esse livro 9 vezes. Por coincidência, esse paciente também leu 9. Eu estou pedindo que vocês leiam 9 vezes isso? Não, leia uma. Leia uma vez o Caminho Infinito e vê o que acontece. Se você achar legalzinho, lê a segunda. Não vá além disso. Porque sabe por que eu vou pedir para você não ir além da segunda leitura? Porque você não vai conseguir. Aí o que vai acontecer? Você vai ler o Praticando a Presença, você vai ler o Arte do Curar pelo Espírito, né? O Arte do Curar pelo Espírito vai abrir o horizonte da visão dos kardecistas. O material do Joel, ele abre o horizonte da visão curadora daquele que é católico, daquele que é evangélico. Porque aquela cura ali é a cura que Jesus Cristo ensinava. Né? Ele não disse que a gente tinha que fazer curas e milagres. Agora, a gente adquire algum poder de fazer cura e milagre? Não, a gente vai para o caminho contrário. Eu de mim mesmo nada posso, não tenho poder para isso. A gente vai para a anulação do eu pessoal. E a anulação do eu pessoal não é a anulação do eu individual, ok? É o fortalecimento, é o enraizamento, é o desenvolvimento, é o reconhecimento, é o renascimento, é o florescer da compreensão e vivência e percepção do self, do ego e do superego como uma única entidade. E aí agora a casa cai, né? Porque disso ninguém fala, isso ninguém explica. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Como diz o meu amigo Cuca. Um abraço, Cuca. Vamos por partes. Vamos por partes. Sombra. O que é a sombra? A sombra, do ponto de vista mais amplo possível, é a ignorância humana sobre como funciona essa realidade aqui, ok? Eu vou resumir ao máximo, de forma precisa, calma e carinhosa, da mesma forma que esse assunto foi caindo ficha para mim de 8 anos para cá, e que eu fui desenvolvendo essa compreensão em minha consciência, eu passo para vocês, né? O diamante bruto lapidado na compreensão do que é a sombra. Tem um documentário no YouTube que chama assim, Efeito Sombra, com Deb Ford, ok? Tem vários, sim, vários testemunhos ali, são mais de 10 pessoas dando testemunho de o que elas conseguiram com o trabalho com as sombras individual, né? Porque elas tiveram acesso ao conhecimento do trabalho com as sombras, elas eram pessoas falidas, quebradas, doentes, deprimidas, abusadas, dependentes químicos num grau deplorável, certo? Gente que passou pelo Holocausto em Auschwitz. Então o que acontece? Pessoas que sofreram dores extremas na vida. Esse é o testemunho de 10 pessoas mais ou menos que tem nesse documentário Efeito Sombra. Imaginou? Se eu pegar e fazer, porque eu vou fazer. Se outra pessoa fazer, não importa que depois eu vou lá e dou a minha leitura. Uma análise do documentário Efeito Sombra, comentada pela Psicanálise da Alma. Calma, vai ter o Quem Somos Nós, vai ter a análise do filme Revolver. A gente temos 2 aulas da análise do filme Lucy, ok? Ainda vai continuar, porque eu não terminei. Eu parei porque as 2 aulas gratuitas de Lucy foram para o YouTube. E gratuito também para o canal pro site da Psicanálise da Alma, foram 2 aulas iniciais, ainda vem 3, 4 aulas, sei lá quantas, para terminar o comentário daquele filme ali, mais 2, 3 aulas no mínimo, ok? Para retomar aquilo ali e comentar aquilo lá. Porque o que o Morgan Freeman está trazendo como ponto científico, entre aspas, né? Entre aspas, vamos dizer assim, ficção científica, quando ele explica naquele filme, Lucy, que ele fala assim que a ciência está a ponto, a ciência e a compreensão humana,
Está a ponto de passar do período da evolução humana para uma revolução. E essa revolução é na consciência. E essa revolução na consciência vem com essa compreensão de renascer pelo Espírito. Que poder é esse, que é esse campo unificado, que é um poder harmônico, não é bem nem mal. E por que o ser humano pode harmonizar a vida dele em todos os aspectos? Pela prática da presença de Deus, sem precisar de uma compreensão além do que aquilo que a intuição religiosa já lhe trazia. Ele vai entender esses princípios, praticá-los sem nenhum esforço, dor. Porque assim, o desconforto e a dor que pode surgir é para aceitação, que vai negar. Quem que é os negativos? Quem nega a onipresença, ação de um poder. Então está em dois poderes. A sociedade tem culpa por causa disso? Ninguém tem. Eu também não tinha. Fiquei 40 e tantos anos metido nisso. Aí estudando Jung eu chego à compreensão disso. Certo? Eu entendi o que ele viveu. Aí eu chego à mecânica quântica e depois o Joel monta esse quebra-cabeça e hasteio a bandeira, né? Psicanálise da alma na Rádio Mundial. E vamos em frente com esse assunto. A sombra é o desconhecimento da verdade. A sombra é a ação humana dentro da dualidade. A sombra é a vida espiritual dentro do karma. Eu vou cortar agora esse trecho e vou repetir ele dizendo o que a sombra é, ok? O que a sombra é? A sombra é isso, ó. Em termos gerais, ó. Lá vai. A sombra é o desconhecimento da verdade. A sombra é a ação humana dentro da dualidade. A sombra é a vida espiritual dentro do karma. Agora que a gente já explicou 2 vezes o que é sombra, vamos dar uma palhinha minúscula do que a sombra não é. A sombra não são os seus pecados do passado. A sombra não é encosto. A sombra não é energia ruim. A sombra não é um umbral. A sombra não é região umbralina. Ok? A sombra não é a corrupção no mundo. A sombra não é as doenças do mundo, a pandemia. Esses são aspectos da sombra, mas não são a sombra. Sabe por quê? São aspectos da sombra porque é a própria sombra que cria esses aspectos. Então são aspectos da consciência humana sombria que está na escuridão espiritual porque acredita no bem e no mal. Porque quando chega a luz que Jesus explicou, caramba, não estou trazendo nada de novo. O Joel falava, não estamos trazendo nada de novo, e muito menos eu ou a psicanálise da alma. Até falo eu com eu minúsculo, né? Porque quando eu falo que é o eu maiúsculo, é a presença. O eu minúsculo é o ego, ele serve a presença. O ego vai existir para sempre, não acaba nunca. E aí a casa cai, né? Já que a gente vai chegar nessa partezinha do ego. O que a sombra não é? Ela não é encosto, não é energia ruim, não é o mal no mundo, não é a luta do bem contra o mal. A sombra é o desconhecimento de que o ser humano pode viver de forma harmônica pela verdade que liberta e o reconhecimento da presença de Deus. Porque se é do agrado do Pai dar-vos o reino, tudo é possível àquele que crê. Se nós somos filhos de Deus, Jesus disse, né? Vós sois deuses, né? Nós somos iguais, vós sois deuses, que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor dentre os homens, quer dizer, que seja o servidor do outro. O indivíduo não vai virar Madre Teresa de Calcutá, gente. Ele vai fazer tudo que ele faz da vida humana, mas com consciência do servir, consciência do não julgar. São coisas simples, não precisa complicar muito. Tem muita aula na psicanálise da alma, mas gira em torno do mesmo tema. Eu não desenvolvo uma palestra para prosperidade. Eu não desenvolvo um curso de tantas aulas para relacionamento afetivo. Tem uma paciente nos Estados Unidos, mandar um abraço para ela. Maísa, um beijo para você. A morena do cabelo roxo, né? Beijão para você. A Maísa falou assim, Sandro, a prática da presença é um relacionamento do futuro. Eu dei risada dentro da sessão, né? Dei risada. O capítulo, lembrei agora, olhei aqui, que eu não falei do Dr. Rogério Silêncio, o capítulo do karma. Vamos lá, né? Vamos ver. Aqui, ó, capítulo 1, os 2 pactos. Olha como é que começa o Trovejar de Silêncio. Sabia que o Trovejar de Silêncio foi o livro do Joel mais vendido até hoje? Embora muitos se apaixonem pelo Praticando a Presença, pelo Caminho Infinito, como eu me apaixonei, né? O capítulo do Trovejar de Silêncio sobre karma. Passa a régua no karma, passa a régua, passa a força da morte, escolha uma ferramenta que vocês quiserem. Quer ver aqui, ó?
Vamos pegar o índice aqui. Olha o capítulo do cara. Ó, tem um capítulo aqui, ó, Transcendendo a Mente, né? Tem um capítulo aqui que chama Mente Incondicionada. Tem um capítulo aqui, Além do Poder. Tem um capítulo aqui, ó, eu quero achar o capítulo do karma para vocês. A lei kármica. Nossa, ele explica a lei kármica com o ponto de vista do Dharma. Aí o ser humano sai da dualidade pela prática da presença. Então ele não fica mais no bem e no mal. Ele não está mais usando um pensamento, uma ferramenta ou a busca de algo externo para superar uma carência da vida dele. Não! Parte de sua consciência interna da presença. Estou em teu espírito, em tua presença. Estou ficando consciente disso. Agora compreendo. É muito mais simples do que vocês imaginam. Por que vocês acham que eu botei vocês num túnel de luz e mirei vocês para o canal do Caminho Infinito em Português no YouTube, né? Porque é dessa forma que faz esse trabalho, né? Com a máxima dedicação, carinho e ética, né? Tem que resumir o assunto. Então, se a gente falou o que a sombra é e o que a sombra não é, então o que interessa a sombra? Interessa a presença de Deus, que se dane a sombra. No documentário Efeito Sombra, lá diz, né? Lá tem uma hora que mostra uns prédios grandes, muita riqueza, muita opulência, e aí mostra a extrema pobreza. Aí fala que a culpa da pobreza é a ignorância dos ricos. Será? Lá diz que é isso. E é. Você sabe por quê? Porque se quem tem muito tivesse a consciência de o que nós somos, aonde nós estamos, eles não admitiriam a pobreza, embora todo o comando planetário, político, religioso e econômico, certo? De ajuda humanitária, a ONU e tal e tudo, todo mundo faz. Eu não estou falando que eles não estão fazendo nada, eles estão fazendo o máximo que eles podem, ok? Mas e o ser humano comum está fazendo o quê? Ele está julgando e criticando aqueles que fazem pouco, aqueles que roubam, os bandidos. Ele está criando o bem contra o mal. Sandro, mas a gente vai ficar refém da criminalidade? Não, meu amigo. A justiça humana vai continuar sendo cumprida. O ponto de vista da crítica e do julgamento é que vai ser aliviá-lo. Princípio espiritual. Senão nós vamos estabelecer um pouco mais de harmonia nesse planeta Terra quando? Se depende da consciência do ser humano descobrir o Cristo interno em si, para poder ficar consciente dessa presença. Então a gente falou um pouquinho de sombra. Então quando começa a entender a prática da presença, vai estudar mais sombra não, certo? Agora, por quê? Vamos lá, vamos deixar o assunto sombra de lado, que outra hora vai surgir mais dúvidas sobre isso, ok? Então, quando a gente começa a descobrir que pode viver uma vida harmônica, livre, tranquila, ética, honesta, justa, saudável, alegre, sem preconceitos, certo? Eliminando inimigos religiosos, eliminando os inimigos religiosos. Orai por vossos inimigos, que eles sejam seus amigos, que se você for inimigo deles, que essa seja a opinião deles, mas não a tua, não é? Seja o réu, deixe que te julguem, e minha justiça será feita sobre tua cabeça, meu filho. Serás conhecido por cabeça, e não mais como cauda. Deuteronômio, né? Aí dá até tilt, né? Na cabeça do indivíduo, que começa a entender essa linha de raciocínio. Vamos falar de ego, rapidinho. Ego é a individualidade que vai sendo construída na percepção do indivíduo, desde quando ele está na barriga da mãe. Vamos esquecer esse lance da barriga da mãe, senão fica muito terapêutico, e não é o ponto de vista aqui. Embora a gente pudesse até falar com detalhes desse assunto. Vamos pegar depois. Nasceu. Ele não sabe falar. Ele ouve tudo. Ele vê tudo. Tem uma supersensibilidade. Psicólogos, psicanalistas e médicos sabem disso. A capacidade cognitiva de um bebê é tremenda, é gigante, é absurda. O índice de crescimento do corpo, o índice da potência do sistema imunológico de uma criança é absurdo.
Então, ela é uma antena. Ela capta tudo. Ela vai aprender o que lhe ensinarem. Entra qualquer coisa ali. Qualquer coisa. Na mente dela. Ok? Ela começa a ver o comportamento humano. Ela é um indivíduo na unidade. Tem orientais que dizem que a criança é tântrica, porque ela percebe tudo. A criança, a psicanálise e a psicologia sabe disso, tá? Ciência, psicanálise e psicologia, né? Que são ciências. E até a neurociência, certo? E a neuropsicologia sabem disso com medalha no peito. Eles sabem disso. A criança sente tudo e não interpreta nada. Tudo que ela o que eles sabem? Que tudo que ela toca com o olho, tudo que entra no ouvido dela e tudo que ela toca com a boca, ela sente como a mesma coisa. Ela está experienciando tudo. Antes dela pôr os dedinhos, objetos na boca, ela vai pôr a mãozinha. E antes dela ficar mais atenta de pôr a mãozinha na boca, se bem que ela põe desde pequenininha, desde o útero até, mas não vamos levar isso muito em consideração no momento. Antes dela começar a desenvolver a fase de degustação, antes disso ela está desenvolvendo toda a fase sensorial dela, certo? Toda a percepção auditiva, visual, tátil, paladar, é tudo uma coisa só. Ela não sabe qual é a diferença entre ela, uma parede e as pessoas que estão andando. Ela não sabe o que é parede e o que são pessoas, não é? Então o que ela sente? Ela sente a harmonia. A harmonia. Ela não sabe o que é bem e mal. Ela pode sentir conforto e desconforto, certo? Mas ela não tem na mente dela conceitos de bem e de mal, ok? Então se ela tem dor, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está tranquilinha, ela dorme. Se ela está alegre, ela dá risadinha. Olha a natureza da criança, ela é puro selfie. A psicanálise e a psicologia fala de ID, né? Do impulso do desejo, é lógico, é o impulso pela vida, é a libido fluindo dela. Então a gente precisa falar do ID, não vamos deixar de lado. O ego é o desenvolvimento da personalidade. Agora eu vou pegar a personalidade e vou deixar não a importância da palavra personalidade, mas nessa explicação eu vou deixar isso aqui desse tamanhinho, para deixar de lado isso aqui. Se a gente ficar falando de personalidades humanas, nós estamos falando de máscaras. Não vamos ficar discutindo as máscaras, vamos discutir a realidade dos fatos para que a gente desenvolva maturidade emocional no agora. Né? O poder do agora é Cartole. Pô, aquilo lá é mamão com açúcar. Que coisa mais simples que o poder do agora e o poder do silêncio do Cartole? Muito pouco ele fala de ego e essas coisas. Pô, caramba, nem precisa, ok? O ego é a criança quando sai dessa inocência da percepção da unidade, e eu falo isso com categoria. A criança sai da inocência da percepção da unidade, da harmonia para conceitos de bem e do mal. Ela vê falar de religião, de Deus e de diabo, de doença, de pobreza, de fome. Ela assiste TV, ela vê corrupção, ela vê as coisas, ela vê o comportamento dentro de casa dos pais, ela recebe broncas. Documentário Efeito Sombra. Vai ver o que é uma ferida do ego lá no documentário Efeito Sombra, como quando uma criança é humilhada, quando uma criança é rechaçada, abusada, diminuída, desprezada. Se bem que isso, a sombra, vai criando feridas do ego, cria uma personalidade sombria, porque ela está na ignorância da verdade, ela não precisa ser escrava daqueles acontecimentos, só que ela não sabe. Então acontece tudo aquilo com aquilo na vida. Acontece tudo aquilo com ela na vida e ela vira escrava dos acontecimentos por causa que a memória dela tá atrelada a lembranças do passado. Ela não sabe como viver um presente melhor, porque ela duvida pelo amanhã. Ponto final esse assunto de presente, passado e futuro. Vamos tratar do agora. O ego da pessoa é a criança ganhando individualidade, descobrindo que ela não está misturada com o outro, que o outro é o outro e ela é ela, e a vida demanda responsabilidades. Eu vou repetir bem devagar, porque merece. O ego é o desenvolvimento da percepção. Estou contando os passarinhos ali agora, lá fora. O ego é o desenvolvimento da percepção de que o indivíduo é um indivíduo, ele é uma pessoa, ele se machuca, ele chora, ele sorri. E o outro é o outro. O outro também sente isso. Ele se machuca, ele chora e ele sorri. É para que haja compaixão humana, né? Relacionamentos humanos mais elevados. Então, o ego é o indivíduo descobrir que ele é uma pessoa e o outro é outra, mas independente deles serem separados, tem algo que os une, né? Interesses em comum, respeito, carinho, ética, bom senso, não é? A ausência de
de julgamento religioso, não é ecumenismo? Não é esse, não pode ter racismo. Então, não pode ter racismo no ecumenismo. Agora, isso aqui está passando régua e eliminando crenças? Não, meus queridos. Está passando princípios espirituais que cabem em todas, né? Tem uma frase no Caminho Infinito que está dito assim, ó, logo no começo do livro, era da vontade do autor. Vamos pegar lá, Caminho Infinito de Joel Goldsmith? Essa aula de Gênesis vai longe, né? Porque eu tive que entrar um pouquinho na sombra e agora falando do ego. Vamos pegar o Caminho Infinito aqui, ó, lá no site da Psicanálise da Alma, www.psicanalisedaalma.com. Você entra lá por onde começar os estudos ou como estudar. Aí você vai ter um texto ali curto, você lê ali uma orientação geral, não é nada engessado, é livre, estuda do jeito que quiser. Aí você vai lá achar lá um link com livros de Joel. Aí você entra uma nuvem no Google, tem aqui perto de 30 livros gratuitos do Joel. Vamos clicar no PDF do Caminho Infinito e vamos achar esse trecho, que nem eu faço numa sessão de terapia aqui com vários trechos do Caminho Infinito. Mas olha, isso é uma parte deste tamanho da terapia quando acontece. Porque a conversa aqui é no nível do entendimento da sombra, do ego, da pessoa entender ego, superego, soltar isso aí o quanto antes. Ela começa a entender os princípios da prática da presença, dali algumas sessões ela está conversando a respeito disso. Lembrando que eu não estou aqui vendendo sessão, tá gente? Eu não preciso disso, tá? Tem fila de espera. A gente sempre encaixa, libera um, encaixa outro e tal e tudo, e nós não estamos aqui para vender atendimento, ok? Ó, era da vontade do autor. Aqui, vamos lá. Foi lá direto. Era da vontade do autor que estes princípios fossem conhecidos e praticados por seguidores de todas as religiões ou denominações. A exemplo de Jesus, que disse que quem não é contra nós é por todos nós. Lucas 9:50, né? Eita nós, hein? E eu não falei isso lá na rádio? Quem não é contra nós, quem não é contra nós é por todos nós. Quem não é contra Deus é por nós, ok? Que nós estamos falando de onipresença, um poder, onipotência. Pô, então tem que levantar a orelha e querer ouvir um pouquinho do assunto. Deixa eu ver o que esse cara está falando. É diferente do que ele está falando? É sim, porque eu também nunca tinha visto isso na minha vida e já existia e eu encontrei. Então eu compartilho amorosamente com vocês. Então era da vontade do autor que esses princípios fossem conhecidos e praticados por seguidores de todas as religiões ou denominações. Esses princípios começam a ser praticados. Aí cada um vai no entendimento deles aonde couber no seu nível de consciência, meus queridos. Nós não estamos aqui para fazer julgamento do nível de entendimento ou querer que todo mundo entenda tudo, né? Ou querer ensinar tudo para todo mundo. Imagina, quem sou eu? Seria uma arrogância extrema da minha parte achar que eu sou um libertador, um salvador, que eu quero ensinar isso para todo mundo. Eu quero ensinar para aqueles poucos que quiserem compreender esse assunto, né? Eu não estou preocupado com a minoria, eu estou preocupado com uma minoria que quer entender isso aqui. E nem é uma preocupação, né? É uma alegria trazer esse assunto para vocês. Vamos fechar aqui o Caminho Infinito de Joel. Vamos voltar, fechar aqui o canalzinho da Samira no YouTube. Abrir aqui o Gênesis, mas vamos voltar lá para a questão do ego. Vamos matar logo esse negócio do ego para ir para o superego, né? Aí com o superego a gente abre a caixa de Pandora, né? Aí a gente mostra o santo graal, né? O cálice sagrado. Segura essa, hein? Essas ideias foram rodando na minha mente há alguns anos, enquanto eu fui estudando esse assunto, eu fui compreendendo muita coisa, né? E quanto mais a gente compreende, a gente sabe que nada sabe, só sei que nada sei. Mas como assim? Você parece tão entendedor desse assunto, Sandro? É claro. A ficha filosófica dessa frase tem que cair. Se a Bíblia está dizendo, não confies em teu próprio entendimento, não te apoies em teu entendimento, ou não te estribes em teu entendimento, não faça a avaliação dos seus problemas do mundo ou das pessoas segundo o teu entendimento humano, mas faça a avaliação de todas as coisas segundo minha presença. Reconheça-me em todos os seus caminhos, e eu, o Espírito, endireitarei as suas veredas. Porque ele é reconhecido de dentro da visão da pessoa. Caiu o véu. Ele vai reconhecer presença. O invisível no manifesto. Matou a charada, né? Bola 8 na caçapa. O ego. Vamos fechar a questão do ego, ok? Eu não sou enrolão não, gente. Eu pego e eu faço links aqui, eu troco uma ideia para elaborar um raciocínio para botar isso na cabeça de vocês. Lembrando que eu tenho que explicar um negócio em seguida aqui do vácuo quântico
como a água onipresente, né? Vai em seguida do ego, ó, vai entrar um link aqui, um link. Na internet a gente não clica num link e vai no outro? Desse jeito. O ego é a construção da visão de vida e de mundo que cada indivíduo desenvolve, percebendo que ele é uma pessoa e que as pessoas são separadas e que cada um tem responsabilidades e que em função de cada um ter responsabilidades, alguns têm alguns níveis de irresponsabilidade, uns mais e uns menos. Quem tem um nível de responsabilidade maior vai para a criminalidade. Quem tem um nível de responsabilidade maior assume mais atribuições, ok? Olha que legal, né? Então o ego é isso, é a percepção do ser como indivíduo e a capacidade dele de assumir responsabilidades ou negá-las. Porque se ele não assumir a responsabilidade sobre sua própria vida, quem que ele vai se tornar? Ele vai se tornar um nada. Aí ele não chega a lugar nenhum. E aí ele culpa o outro. Pô, esse poder não foi dado para o outro, né? O que será que o Gasparetto diria a respeito disso, né? Que tipo de palavras ele usaria para explicar isso? Está sendo otário se você está dando poder para o outro, né? Sai desse buraco defunto, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Eu acho que talvez ele dissesse alguma coisa assim, se ele estivesse falando desse assunto, né? Já mandei um abraço para ele na Mundial no primeiro programa, no primeiro. O ego é simplesmente o indivíduo que descobre que ele é uma pessoa. Quando ele sai da inocência da vida infantil, que ele percebe tudo como unidade, ele não tem conceitos, não tem julgamento, não tem vocabulário. Quando ele começa a ganhar vocabulário, o ego começa a ser formado. E o ego é simplesmente, gente, a percepção do ser como indivíduo. Não é nada pernicioso, não tem nada de errado com o ego. Acontece é que o ego, desconhecedor da força dele próprio, cria problemas e sofre problemas por se colocar na condição de vítima da vida, carente, frustrado, com medo do mundo, ansioso, inseguro, etc, 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 etc. Ok? Ele fica inseguro diante da vida, ele tem inseguranças diversas e cada um tem um determinado nível de conhecimento. Do que você está falando? Quantos gibis você já leu na vida? Você já foi além do gibi? Você já leu a Bíblia? Eu não li. Né? Agora eu estou te aliviando, né? Eu não li. Eu li poucas páginas da Bíblia, como o Joel também não estudou a Bíblia, né? É algo alívio que isso é. Agora a gente poderia? Agora, quando a gente chega no Joel e começa a entender esses ensinamentos bíblicos e metafísicos como um comportamento humano, que é o renascer pelo Espírito, aí o humano está se tornando divino, que é esse que é o papel dele. A função do ser humano, a função da existência do ser humano na Terra é renascer pelo Espírito, para dar testemunho do Espírito da verdade, ou Paráclito. Ele comunga com esse Espírito e vê o florescer de graças, benesses, harmonias, compreensão. A primeira graça que surge é compreensão, harmonia, descanso e sabedoria. Aí a gente vai entender um princípio que o Joel explica, né? Que é tipo não vos oponhais ao mal, né? Harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Se eu desisto de mudar as coisas dos outros, eu estou desistindo de projetar minha opinião sobre ele, minha opinião sombria e dual, né? Crítica e julgamento. Enquanto que o ponto de vista da prática é: tu és o Cristo, nem eu te condeno por tuas crenças humanas materialistas, porque até ontem eu estava metida nelas, né? Então agora quem sou eu para te condenar, se até ontem estava eu no pecado da idolatria, comendo do fruto proibido da árvore da crença no bem e no mal, procurando sempre o bem para atenuar o mal, enquanto eu devo buscar primeiro o reino de Deus. O ego é a descoberta e o desenvolvimento do ser como indivíduo. Ele está individuando, mesmo sendo só ego, e ele não sabe disso, e não tem importância. O que acontece é que o ego, com várias crenças, comportamentos, também vem de egoísmo, porque o indivíduo quer cuidar só dele. Como ego formado, ele descobriu que cada um tem responsabilidade e que todo mundo tem sentimentos, mas aí ele resolve cuidar só dos dele, né? E que se dane o outro. E ele resolve também se colocar na condição de vítima e culpar o mundo. Esse é o ego. Então, afinal de contas, quem é o ego, Sandro? O ego é o indivíduo, nada mais, não tem nada de feio no ego. O que acontece quando o ego amadurece? Agora nós vamos explicar superego. E a gente entra num trecho desse bosque um pouco mais perfumado e com um pouco mais de borboletas, né? As árvores são frondosas, o sol passa pelas folhas e a gente vai escutando essas palavras.
Puxa vida, estou andando de mão dadas com Sandro Lambert, da Psicanálise da Alma, a revolução do pensamento humano, e ele ainda diz que ele não é nada, né? Porque não interessa o que eu sei, só sei que nada sei, porque eu não vou me apoiar em meu próprio entendimento para produzir com o meu ego soluções para as pessoas. Imagina, quem sou eu? A solução vem da graça, da compreensão da presença. O metafísico opera com consciência da presença. Não sou eu que opero, é o Pai que opera em mim. Ele vira Jesus Cristo por causa disso? De jeito nenhum. Ele aplica a lição que Jesus ensinou e vê qual é a medida de graça que vai fluir dele. Qual é a fé do grão da mostarda que este tem? Porque é isso que é fé do grão da mostarda, ok? É uma semente dura, pequena, que dá uma árvore frondosa e gigante. Quando está na árvore da vida, enraizada nessa presença, né? Não tem a palavra que diz que se nós não estivermos com Deus, somos como galhos secos e ressequidos, atirados ao solo, murchamos e morremos. Mas que se nós estivermos na árvore da vida, nós daremos folhas, flores e frutos, que são as coisas de acréscimo. Olha a poesia bíblica sendo analisada com filosofia, ponto de vista metafísico, para a transformação do comportamento humano, para o entendimento de um renascer pelo Espírito. Eu posso renascer pelo Espírito porque agora eu compreendo o invisível e manifesto, e descanso nesse Espírito. Meu grande entendimento humano, seja ele qual for, não importa muito. O que importa agora é habitar na palavra divina, né? Permaneça na palavra e deixe a palavra permanecer em você, e darás fruto ricamente. Vai virar milionário? Gente, o primeiro fruto é uma alegria, uma felicidade interna mínima, que aumenta um pouquinho quando começa a compreender a natureza do homem. Como eu disse na Rádio Mundial, o caminho infinito trata de 3 princípios: a natureza de Deus, a natureza do homem e a natureza do erro. Eu não vou entrar nessa questão agora aqui, já foi falado bem em aula e está ficando muito extenso já aqui, né? Nós já estamos com 1h05 aqui, eu nem comecei a falar de Gênesis, porque eu precisei dar um pitaco na questão ego, superego, céu, filho e trabalho com as sombras. Ok? Então, o superego quem é? Vamos entrar pelo bosque, né? Está um vento gostoso e a gente entra por esse bosque, tendo essa conversa maravilhosa. O superego é o super-homem do Nietzsche, tá? Uma coisa é ego inflado. Eu não vou entrar na questão do ego inflado, que o ego inflado é a arrogância, a ignorância, a estupidez humana, ou até a bondade humana misturada ali dentro, mas com o humano fazendo por ele mesmo, né? Trabalharás com o suor do teu rosto, se não estiveres comigo. Terás que ganhar o pão com o suor do teu rosto. E se for com a presença? Aí é o sacro ofício, que não tem nada a ver com sacrifício. Sofrimento. Como a gente disse, agora na Rádio Mundial, no programa da Psicanálise da Alma na segunda-feira, não é mais dia de lamúria e lamentação, é dia da independência. Por isso que esse programa foi lançado no dia 7 de setembro, né, gente? Agora, eu estou lendo alguma coisa, a única coisa que tem aqui no meu computador aqui, ó, é isso aqui, ó. Gênesis. É a única, tem uma aba da Rádio Mundial aberta, uma aba do site aberta, uma aba do Gmail aberta, e essa aba do Gênesis aqui. E eu estou com a página do Gênesis aqui. Eu estou lendo alguma coisa, eu estou fingindo que nem aqueles políticos que lê, eu vou dar uma aula aqui, ó. Eu vou ler ali. Isso a gente saca assim, ó, percepção. Vocês acham que eu não fico sabendo as coisas que acontecem? Não precisa de mediunidade com contato com o espírito para isso. A consciência percebe, intui, a informação aparece na internet, ela intui, entra no pensamento dela, ela sabe, ela vai, ela procura informação, ela checa, ela olha, ela vê, olha aqui, onde está isso aqui? Olha aquele outro ali, olha como é que está a situação. Ele vê tudo, ele enxerga. Sabe aquele sem limites? Mas você é o cara dos sem limites? Não. A prática da presença livra a gente de crenças e intuições humanas e nos torna receptivo a uma compreensão da presença que nos torna sensíveis, táteis, com habilidade em viver de forma harmônica, vendo mais alegria, mais beleza e mais natureza e mais naturalidade em tudo, sem tanto apontamento e julgamento na ferida dos outros, gente. O superego é o próprio ego, quando começa a entender que a vida pode ser mais racional, mais lógica, mais suave, mais leve. É o fardo leve, né? Se o teu fardo é pesado, toma o meu, que é leve e suave. Coloca esse fardo aos teus pés e coloca teus problemas nos ombros de Deus, né? Porque o reino está dentro de ti, está mais perto que o ar que tu respiras. Foi a lição de Jesus para os apóstolos.
O superego é quando desenvolve maturidade emocional, equilíbrio, bom senso, tá? A pessoa ela tem uma visão equilibrada da vida, uma vivência da vida que lhe permite enfrentar e encarar os problemas com um dinamismo, uma habilidade e um jogo de cintura que ele entra em crises e sai delas, que ele não sofre tanto ali dentro, e que ele arruma meios criativos para a sua evolução humana ou da sua evolução intelectual, de modo que o próximo passo seja sempre mais interessante que o anterior, e não uma estagnação, que a vida humana é sempre a mesma. Einstein não disse? É impossível ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Agora, enquanto a gente estiver vivendo nas crenças do bem e do mal e não entender a onipresença, não tem resultado espiritual. Ok? Existe muita espiritualidade no bem e no mal, e no bem contra o mal, a espiritualidade é um fôlego, é uma chance para a humanidade. O bem contra o mal é uma chance. No umbral só tem o mal, a porretada é quem bate e quem apanha. No planeta Terra é a escola de samba, aqui é o oba-oba, tem o bem e tem o mal, divirtam-se, porque ou vocês sobem ou vocês descem. Quando sobem, vai trabalhar para o lado do bem, aí vai ajudar quem está no umbral e vai aos terrestres também, ok? Vamos falar um pouquinho disso? E quando sai disso? Quando passou para viver uma vida de Dharma e passa para um outro nível, ele não passa para o nível do bem que vai ajudar a Terra na luta do bem contra o mal, ele não pode mais intervir, porque ele está vivendo numa quarta dimensão, não é nem quinta, tá? Que é a consciência do Cristo. Consciência é essa que ele começou a viver lá na Terra. Às vezes precisa de várias vidas quando descobre isso, para ter uma libertação de ir para lá e não voltar, mas geralmente quer voltar, tá? Ele volta e fala, não, vamos dar uma ajudinha lá. Aí encarnar ele pode, aí ele vem, chega aqui, ele vai revelar essa verdade um pouco mais nele, por isso que volta os avatares, os professores, os mestres. E já digo, não me chame de mestre, no máximo professor, por favor, prefiro até você, ok? O superego é o próprio ego, quando começa a ter um bom senso, para olhar para o próprio umbigo, para olhar para as próprias ideias, para olhar o quanto ele mete o dedo na cara do outro, porque tem 3 apontando para ele. Não é efeito sombra? Assistam lá o documentário. É efeito sombra, né? Então, o superego é quando o indivíduo decide transformar a si mesmo. Porque o ego não tem forças para isso, ele precisa de uma força extra. Essa força extra só pode vir através de um pouquinho de conhecimento intelectual. Ele tem que ter dado uma olhadinha na filosofia, tá certo? Ele tem que ter ali uma capacidade de interpretação de texto, ele tem que ser um buscador da verdade. Eu vou dar exemplos de superego, que não são exatamente buscadores da verdade, assim, são, claro que são. Eu estaria falando bobagem se eu dissesse que não. Mas eles não levantam essa bandeira nem da metafísica, nem da visão espiritual da vida. Não precisam disso. Eles vivem bem sem isso, tá? É o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros Filho, o Mário Sérgio Cortella e a própria Lucilena Galvão. O Leandro Carnal fala desse assunto de espiritualidade. O Cortella também. E o Clóvis também. E a Lucilena mais ainda. Mas o foco deles é filosófico, é o intelecto humano pensando melhor. Quem que é o intelecto humano pensando melhor? Puxa vida, gente. O intelecto humano pensando melhor é o superego, caramba. Agora, mas tem gente da psicologia que diz que o superego é ruim. Não. O ego inflado, o alter ego é as distorções da personalidade. O indivíduo, na tentativa de sentir segurança, ele se autoafirma. Só que ele está se autoafirmando sozinho. Ele se autoafirma com Deus, mas um Deus distante. Não um Deus como onipresença, vivendo o reino interno, não onde ele vai retirar o julgamento e vai saber que ele, por ele mesmo, nada pode. Quem opera é o Pai nele. Não me chamem de bom, porque me chamam de bom. Esse é o superego. Ele vai praticar humildade espiritual com coragem humana máxima. Então ele vai ter extremo bom senso com o que ele fala, com o que ele diz e com o que ele faz. E ele ganha amadurecimento emocional. Esse é o superego. Agora, o superego é diferente do ego? Não. É o ego que fez musculação. Tá bom? Esse é o superego. É uma pessoa mais madura, mais tranquila, mais observadora, um pouco mais... Agora, ela precisa ir para grandes ciências psicológicas, esotéricas ou filosóficas?
Não, meu querido, entende o básico da palavra de Deus, da prática da presença, de ciência cristã, entende o básico desses princípios metafísicos, que a gente solta a mecânica quântica com esses princípios metafísicos e vive essa realidade porque compreendeu o que significa a palavra consciência. A palavra consciência no caminho infinito está lá mais de 300 vezes, ok? Às vezes as pessoas vão pelo caminho infinito, às vezes elas se apaixonam pelo praticando a presença e entram por isso, porque vida mística é caminho do meio, é fio da navalha, é porque a pessoa tem equilíbrio, ela é leve, por isso ela é capaz de andar por esse fio da navalha, ela escorrega, ela se corta, ela cai para cá, ela cai para lá entre o bem e o mal. Mas gente, é muito mais fácil de lidar com a vida, porque é um com Deus, é unidade, é comunhão interna. Está individuando com o todo, porque está compreendendo que ele já é um com o todo, que ele não precisa tanta evolução kármica assim para ser um com o todo, poxa vida. Agora a gente vai falar, então o cara vai iluminar e ele vai eliminar o ego. Novidade para vocês: o ego não elimina nunca. O ego é o filho de Deus, é o ser que descobriu quem ele é, aonde ele está e o que ele está fazendo aqui. Ele está aqui para realizar obras humanas, revestido do poder divino que não se opõe a nada. Ele não tira a espada da bainha, pratica esses princípios, ele ora pelos inimigos. Qual é a oração pelos inimigos? Não é a hora de nós falar disso, que isso aqui já tá bom, a aula tá joia, caprichada. Eu nem esperava entrar em tantas considerações assim antes de Gênesis, mas para explicar Gênesis eu estou tendo que explicar isso aqui. Olha que interessante, porque não tem como. Eu estou com 1h14 de uma linha de raciocínio ininterrupta, de links, de contra-transferência, vamos dizer assim, vamos tirar essa palavra que é muito técnica, né? De um diálogo aqui com a audiência, que já me conhece, os meus alunos, e agora os novos que chegam através da Rádio Mundial, passando a régua nessa questão de ego, superego, sombra e selfie. Pô, Sandro, mas se o superego é a gente mais maduro, mais focado, mais compreendedor e mais aceitador das situações, porque para trabalhar as sombras da ignorância humana, nós devemos aceitar as circunstâncias e não nos opor a ela, e ser criativos ainda em cima disso, hein? Aí eu não estou me opondo ao mal, aí eu não estou dando poder às aparências, não, eu preciso fazer tal procedimento, ou tal ritual, eu preciso fazer tal procedimento, ou tal conduta, vamos dizer, religiosa, para que algo dê certo. Eu tenho que pedir para Deus. Pô, caramba, se pedir para Deus resolver, você estava para viver o paraíso. E o que o ser humano mais faz é pedir para Deus. Mas ele não entende que Deus é fruição divina através dele. Que se ele não buscar, não uma perfeição, mas se ele não buscar ser um humano melhor, para questionar a sua própria fé, se existe um Deus, que nem no site da Psicanálise da Alma, olha que legal, vamos abrir aqui. Site da Psicanálise da Alma, www.psicanalisedalma.com. Quando você entra no site, fora uma fotinha mais ou menos que tem de mim lá, que eu tô até careca ali ainda, precisa trocar aquela foto. Tem aqui, ó. A Psicanálise da Alma, a revolução do pensamento humano. Por que o ser humano tem tantos problemas se existe um Deus? Para que serve essa fé que muitos dizem que tem, se não há efeitos práticos e diários? Porque muitos buscam, se cansam e não encontram? E porque outros são tão conformados? Existe algo muito errado na fé humana e no sistema religioso. Sistema, não na religiosidade. No sistema que o ser humano, egóico, desenvolveu da visão religiosa. Não estou falando que a religião está errada não, tá? Existe algo de muito errado na fé humana e no sistema religioso. Algo que, se esclarecido, muda completamente a vida de uma pessoa. E também mudará a sua. Você ficará perplexo e nós mostraremos isso a você. Leia mais, entra lá no site da Psicanálise da Alma e lê ali a frase de abertura do site da Psicanálise da Alma, ok? Vamos fechar aqui essas abas. O superego é isso, gente. É o próprio ego mais maduro, não é duas coisas separadas. Ele é percebido como duas coisas separadas, que nem o Jung percebeu, ego e superego, porque a gente está ali na vida humana, sabotador, procrastinador, julga os outros, mas aí a gente tem um pouco de bom senso ali na mente. Não, mas não poderia ser assim, você deveria perdoar, tal, e não sei o que, aquela história do anjinho, do capetinha, tá? O capetinha é o ego, o capetinha ele não quer fazer o mal, ele quer fazer a vontade dele, ele quer que saia do jeito dele, no tempo dele, ok? E com pouco esforço, né? Esse é o capetinha, porque ele quer agir sozinho, sem Deus. E o anjinho?
O anjinho, ele fala, não precisa ser assim e tal, é aquela conversinha, vamos ser melhor, vamos melhorar, vamos perdoar, olha, vamos estudar, olha, vamos melhorar de emprego, vamos se tornar mais especialista, vamos servir mais as pessoas, ser mais educado, ser mais polido, vamos ter uma opinião melhor sobre o sistema religioso e o sistema político, para evitar julgamento, entendeu? Para ter o ponto de vista do Cristo, não julgues para não ser julgados, com a mesma medida que mede, será medido, é bom senso, superego. Qualquer outra coisa entendida como superego problemático é o ego inflado. Porque o ego, quando ele começa a compreender alguma coisa, ele infla. Ele acha que ele ganhou algum poder. E isso é natural e não tem nada de errado com isso, gente. É o desejo de melhora da vida humana. Se a pessoa não inflar um pouquinho o ego, ela fica na mediocridade. Aí ela acha que ela é humilde, porque ela não tem conhecimento. Caramba! Ela está se colocando na posição de pobre de espírito e não de humilde, porque aí a vontade de Deus é que ela seja pobre. Tenha santa paciência, né? Não estou dizendo que é para todo mundo ficar próspero, milionário e rico, mas é para todo mundo ser feliz, descobrir essa verdade interior, poder vivê-la e ver algum testemunho dela na sua vida, no seu entorno, e poder viver sobre essas verdades, não é? Isso é a senda do caminho do meio. Suquinho de laranja hoje, hein? Banquete. Aula Gênesis. Para a primeira parte. Vai ter aula, vai ter a segunda parte, né? Estou terminando a primeira parte, que é essas considerações gerais. 1h19 de aula. Que programa bom, né? Radiopsicanalisealma.com. Jamais, hein, Rádio Mundial? Jamais. Não vai existir isso não, tá? Brincadeira. Amo vocês. Vamos lá. Então, se o ego inflado é o ego tentando melhorar, mas sem viver sobre esses princípios, quem é o superego? Mesmo que ele não entenda princípios cristãos, budistas, que são os mesmos, 100% iguais, ok? Mesmo que ele não entenda esses princípios, mas ele esteja querendo o bem, buscando o bem, toda forma de bem, ele é o ego tentando melhor, ele está tentando melhor, ele foi para as cabeças, minha vida não vai ficar assim, e isso deve ser feito, isso é o pensamento positivo. Tá? Isso é autoajuda, não é? Isso é ter autoestima. Isso é super válido. A inflação do ego, ela não precisa ser doente, tá? Ela é doente quando o indivíduo é megalomaníaco. Quando ele acha que ele é melhor e os outros é pior. Quando ele tem um forte conceito de bem, ele quer lutar contra o mal. Eu já passei uma faceta dessa na minha vida, né? Eu queria lutar contra a corrupção e tal. Eu estava o quê? Eu estava projetando, criticando e julgando, aquela sombra ia vir sobre a minha cabeça e veio mesmo. E virou uma grande catarse, né? Para me desistir da luta do bem contra o mal, porque eu estava buscando entendimento espiritual, querendo ser o soldadão do bem. Se Deus é o bem da harmonia, quem somos nós por nós mesmos? Nada. Mas nós somos algo com Deus. Aí nós somos filhos dele e passamos a viver sobre esses princípios. Certo? Agora, o que é o self? O self é o próprio ego e o superego, quando essas três entidades em uma sentem a harmonia da vida. A vida ficou melhor, mais tranquila, mais calma, mais observadora, ele é mais maduro, mais inteligente. Não exatamente mais correto, ok? Ele é mais maduro. Ele encontrou um descanso dentro dele mesmo, a tal da paz do Cristo, ou a paz do Buda, tanto faz. E ele pode viver com essa harmonia do Tao, né? O taoísmo. Taoísmo, cristianismo, budismo, tanto faz, gente. É só ter um ponto de vista, a ótica correta sobre essas coisas aí, que a gente vai ver que é tudo a mesma coisa. Ou não é um Deus só? Agora, tem um Deus só e eu fico procurando um monte de coisa. Desculpa aí, tá? Eu procurei um monte de coisa, me fiz valer delas e me já ajudaram demais. E muita gente vai continuar precisando de muita coisa. Mas quem escolher a senda do caminho do meio, ele atinge o ancoramento mais profundo que tem de uma segurança espiritual. Ele está ancorado no seu self, no centro do seu próprio ser. Ele não necessita mais de aprovação externa, de reconhecimento externo, tá? Ele não precisa que coisas venham do externo, porque ele constrói, ele é made himself, ele constrói a si mesmo. Sabe aquela estátua que o cara está martelando ele mesmo ali, lapidando ele mesmo? Ele está descobrindo, conhece-te a ti mesmo. Ele finalmente entendeu algo. Esse é o superego, começando a sentir paz. O ego ficou forte, tomou uma atitude. E pela atitude e um fluxo na vida de sabedoria e vivência,
ele começa a sentir um pouco de paz, porque finalmente ele é produtivo, criativo, compreende o outro, entende que está no Espírito de Deus, acaba o medo. O ego sobrevive do medo, o self sobrevive da harmonia, e no caminho dos dois tem o superego, que é a transição. O superego é estar no mundo e não ser do mundo, e agora a casa cai, e isso ninguém fala, isso ninguém explica, mas nós estamos daqui para isso, essa é a nossa missão, certo? Então, essa faceta aí, assim meio tortuosa do superego, não é o superego, é o ego inflado e ainda é positivo, porque está tentando fazer alguma coisa melhor, né? O ego inflado às vezes dá as atravessadas dele, é arrogante, etc e tal, e considera um melhor e outro pior, ele está cometendo erros espirituais porque ele não tem consciência disso, e nem por isso ele deve ser julgado e criticado também, ok? Porque, por exemplo, o atendimento psicológico ele tem que ser calçado da ausência de julgamento, e não da palpite na vida do indivíduo. Então o self é a harmonia sentida na vida, quando há tranquilidade, conhecimento, vivência, ele vive mais feliz, mais leve, ele entendeu o fardo leve, pega o meu fardo que é leve e suave, self, presença, centro do teu ser, tranquilidade, calma. Depois dessa palhinha, né, de ego, superego, self, eu trabalho com as sombras, vamos deixar esse assunto de lado por hora, porque nem é foco meu, certo? E vamos tratar a viver na palavra, revelações metafísicas, a revolução do pensamento humano, a aula Gênesis. Vamos lá.